Ser homem em 2026 tem um custo que quase ninguém nomeia em voz alta. Não aparece em manchetes, não vira debate honesto e raramente é reconhecido socialmente. Mas ele é pago todos os dias, em silêncio. Esse preço não é apenas financeiro, não é só emocional, não é só social. É a soma de tudo isso, sem recibo, sem aplauso e muitas vezes sem direito à queixa. Em 2026, espera-se que o homem seja forte, mas sensível. Confiante, mas não dominante. Provedor, mas não controlador. Presente, mas não carente. Ambicioso, mas não obsessivo. Estável emocionalmente, mesmo quando tudo à sua volta é instável. E o detalhe mais cruel: ele precisa acertar o ponto exato dessas expectativas, mesmo quando elas são contraditórias. O preço começa na solidão funcional. O homem moderno é incentivado a falar mais sobre sentimentos, mas raramente encontra espaço real para fazê-lo sem perder respeito, atração ou posição. Ele aprende rápido que vulnerabilidade seletiva é aceita, vulnerabilidade crua, não. Então, ele filtra, cala, segura e paga com isolamento emocional. Outro custo invisível é a responsabilidade sem autoridade. Em 2026, muitos homens ainda são cobrados para resolver, sustentar, proteger e decidir, mas sem o mesmo espaço para liderar ou errar. Quando dá certo, é o mínimo esperado. Quando dá errado, a falha é pessoal. Responsabilidade sem margem de erro gera ansiedade crônica. Outro preço alto é a culpa constante. Culpa por trabalhar demais, culpa por trabalhar de menos, culpa por priorizar carreira, culpa por não estar presente o suficiente, culpa por dizer não, culpa por se escolher. O homem moderno vive num estado de ajuste permanente, tentando não ser de mais nem de menos. E esse esforço contínuo desgasta mais do que qualquer carga explícita. Há também o custo da masculinidade em suspensão. Em 2026, muitos homens não sabem exatamente o que significa ser homem. Só sabem o que não pode ser. Não pode ser agressivo, não pode ser fraco, não pode ser indiferente, não pode ser intenso demais. Sem referência clara, ele improvisa. E improvisar identidade cansa. Outro preço pouco falado é o valor condicionado ao desempenho. O homem ainda é majoritariamente valorizado pelo que entrega. Resultados, estabilidade, utilidade. Pouco pelo que é. Quando ele falha, perde valor rápido. Quando ele acerta, apenas mantém o lugar. Isso cria uma sensação constante de estar em teste. Em 2026, muitos homens vivem com a percepção silenciosa de que descanso é risco. Pausa é ameaça. Estagnar é fracassar. Então continuam, mesmo cansados, mesmo vazios, mesmo sem clareza. Outro custo é a pressão financeira simbólica. Mesmo num mundo mais igualitário no discurso, o homem ainda sente que precisa dar conta, pagar mais, garantir mais, segurar a estrutura. Mesmo quando ninguém pede explicitamente, ele internaliza a cobrança e paga por ela em silêncio. Há também o preço da desconfiança social. O homem em 2026 muitas vezes entra em espaços já sendo visto como potencial problema, emocionalmente imaturo, privilegiado, perigoso ou desatualizado. Ele aprende a se policiar antes mesmo de ser acusado. Autocensura constante gera rigidez interna. Outro custo é a ausência de rito de passagem. Não há mais um momento claro em que o homem se torna homem. Não há validação coletiva. Ele precisa se declarar pronto sozinho e sustentar isso sem reconhecimento externo. Isso gera insegurança mascarada de autossuficiência. O preço de ser homem em 2026 também inclui afetos escassos. Muitos homens recebem pouco toque, pouco cuidado emocional e pouca escuta genuína. Não porque não mereçam, mas porque não são vistos como destinatários naturais disso. E carência não expressa, vira dureza. Outro custo é o medo constante de errar publicamente.
Um erro de fala, postura ou decisão pode custar reputação, relações e espaço social. Então o homem pisa em ovos, mesmo quando ninguém percebe. Viver em vigilância contínua desgasta profundamente. Esse primeiro bloco deixa claro que o preço de ser homem em 2026 não é um privilégio oculto, é uma conta emocional complexa, silenciosa e pouco reconhecida. Não se trata de competição de sofrimento, mas de realidade ignorada. E enquanto esse preço não for nomeado, ele continuará sendo pago, todos os dias, por homens que seguem funcionando por fora, enquanto se esgotam por dentro. Depois de entender o peso invisível que recai sobre o homem em 2026, é preciso olhar para um ponto ainda mais sensível: o custo psicológico de nunca poder parar. Porque, diferente de outros grupos sociais, o homem ainda é educado, direta ou indiretamente, a funcionar mesmo quando está quebrando por dentro. Em 2026, espera-se que o homem seja resiliente por padrão. Tristeza prolongada vira fraqueza, cansaço vira desculpa, confusão vira imaturidade. Ele pode até admitir que está mal, desde que isso não dure, não atrapalhe e não exija cuidado contínuo. Ou seja, ele pode cair, mas não pode permanecer no chão. Esse padrão cria um estado interno perigoso. O homem aprende a normalizar o esgotamento. Dormir mal vira rotina, estresse vira identidade. Ansiedade vira motor. Ele já não sabe mais diferenciar esforço saudável de autoexploração. E quando tudo vira normal, o corpo começa a cobrar. Outro preço alto de ser homem em 2026 é a solidão decisória. Em momentos críticos, escolhas profissionais, financeiras, familiares, espera-se que ele decida, que banque, que sustente. Mesmo quando há parceria, a palavra final muitas vezes cai sobre ele. Decidir sozinho cansa mais do que trabalhar duro. E o problema não é decidir sem espaço para errar. Em 2026, o erro masculino costuma ser tratado como falha de caráter, não como aprendizado. Isso gera um medo silencioso de arriscar, ou uma compulsão por controle. Ambos desgastam. Outro custo pouco falado é a falta de reconhecimento emocional. Muitos homens se sentem invisíveis quando fazem o que é esperado. Trabalham, sustentam, protegem, organizam. Nada disso vira afeto explícito. No máximo, vira ausência de crítica. E ausência de crítica não alimenta ninguém. Esse vazio faz com que muitos homens passem a buscar reconhecimento onde conseguem. Status, dinheiro, desempenho, validação externa. Não porque sejam superficiais, mas porque não recebem validação pelo simples fato de existir. Outro preço pesado é o conflito entre desejo e aceitabilidade social. Em 2026, muitos homens sentem que precisam reprimir partes legítimas de si para não serem mal interpretados. Desejos, opiniões, impulsos naturais passam por filtros constantes. O homem aprende a se editar. Editar-se o tempo todo gera desconexão interna. Ele já não sabe onde termina o que sente e começa o que é aceitável sentir. E essa fragmentação gera um mal-estar difícil de nomear. Outro custo relevante é o deslocamento do valor masculino. Antes, valor estava ligado à provisão e proteção. Hoje, essas referências estão enfraquecidas, mas nada sólido ocupou o lugar. O homem sente que precisa provar valor de novas formas, mas ninguém explica claramente quais são elas. Isso cria uma corrida sem linha de chegada. Outro preço silencioso é a escassez de espaços masculinos seguros. Em 2026, muitos homens não têm onde falar abertamente sem medo de julgamento, ridicularização ou uso posterior de suas falas contra eles. Conversas profundas ficam raras, superficialidade vira escudo, e escudos cansam de ser sustentados. Outro ponto delicado é a pressão para ser emocionalmente alfabetizado sem ter sido emocionalmente cuidado.
Espera-se que o homem saiba nomear emoções, regular sentimentos e comunicar vulnerabilidades, mesmo tendo crescido sem modelo, sem acolhimento e sem linguagem emocional. Cobrar habilidade sem oferecer formação gera frustração. Outro preço é o afastamento gradual de si mesmo. Muitos homens em 2026 vivem no modo funcional. Acordam, resolvem, produzem, entregam. Mas já não sabem o que gostam, o que querem ou o que sentem fora das obrigações. Quando a função vira identidade, o vazio aparece. Outro custo é o medo de ser descartável. O homem sente que se parar de entregar, perde espaço. Se falhar, é substituível. Se enfraquecer, é deixado para trás. Esse medo mantém muitos em movimento constante, mesmo exaustos. Movimento constante sem direção leva ao esgotamento. Esse segundo bloco deixa claro que o preço de ser homem em 2026 não está apenas nas cobranças externas, mas no padrão interno que essas cobranças criam. Um padrão de autoexigência, silêncio emocional e funcionamento contínuo. E enquanto esse padrão não for questionado, muitos homens continuarão pagando esse preço sem nem saber exatamente por quê. À medida que o tempo passa, esse conjunto de cobranças começa a produzir um efeito ainda mais profundo. O homem deixa de saber quem ele é fora das expectativas. Ele sabe o que precisa entregar, mas já não sabe o que deseja sustentar. E esse é um dos preços mais altos de ser homem em 2026. O terceiro grande custo é a desconexão da própria identidade. Em 2026, muitos homens vivem orientados por demanda externa. O trabalho pede performance, a família pede estabilidade, a sociedade pede adaptação. As relações pedem presença emocional calibrada. Pouco espaço sobra para o homem simplesmente existir sem função. Quando tudo é demanda, o desejo pessoal fica em segundo plano. Outro ponto crítico é a confusão entre força e anestesia emocional. Muitos homens não são emocionalmente fortes, são emocionalmente entorpecidos. Eles não sentem porque aprenderam que sentir atrapalha. E isso é vendido como maturidade, quando na verdade é sobrevivência. Anestesia resolve no curto prazo, mas cobra no longo. Outro preço silencioso é o isolamento relacional progressivo. Não um isolamento físico, mas emocional. O homem está cercado de pessoas, mas sente que não pode se mostrar inteiro. Ele compartilha versões editadas de si mesmo para não causar incômodo, rejeição ou perda de posição. Com o tempo, ele já não sabe qual versão é a real. Outro custo importante é a perda de referências masculinas sólidas. Em 2026, muitos homens cresceram sem modelos equilibrados, ou tiveram figuras rígidas demais ou ausentes demais. Agora, adultos precisam inventar um caminho sem mapa. Inventar sozinho cansa. Outro ponto delicado é a culpa por sentir raiva, ambição ou desejo. Emoções naturais passam a ser vistas como suspeitas. O homem aprende a se vigiar internamente, censurando partes legítimas de si para não ser problema. Essa autocensura constante gera tensão crônica. Outro preço alto é o adiamento da própria vida. Muitos homens vivem no modo quando der, quando estabilizar, quando sobrar tempo, quando resolver tudo. Só que esse quando nunca chega, porque sempre há algo mais a resolver. Enquanto isso, a vida passa. Outro aspecto relevante é o medo de pedir ajuda. Em 2026, pedir ajuda ainda é visto por muitos homens como admissão de falha. Eles sabem que precisam, mas não sabem como pedir sem se sentirem diminuídos. Então, aguentam sozinhos, até não aguentarem mais. Outro custo pouco falado é a dificuldade de confiar. Depois de experiências de julgamento, exposição ou invalidação emocional, muitos homens aprendem a não se abrir. Eles se protegem, mas proteção constante vira prisão. Sem confiança não há descanso.
Outro preço silencioso é a hiperresponsabilização precoce. Muitos homens assumem cargas grandes cedo demais, financeiras, familiares, emocionais, sem preparo, sem apoio e sem espaço para errar. Crescem rápido por fora, envelhecem por dentro. Outro ponto importante é a confusão entre valor e utilidade. O homem passa a se medir pelo quanto resolve, quanto entrega, quanto suporta. Quando não está sendo útil, sente culpa. Quando descansa, sente que está falhando. Essa lógica destrói qualquer senso de merecimento de cuidado. Outro custo relevante é o afastamento do corpo. Estresse constante, tensão acumulada, pouco descanso. O corpo vira ferramenta, não casa. E o corpo cobra, em forma de ansiedade, doenças, fadiga crônica. Outro preço é o silêncio coletivo. Homens sofrem, mas não se reconhecem no sofrimento uns dos outros porque ninguém fala. Cada um acha que está falhando individualmente, quando, na verdade, vive um problema estrutural. Silêncio coletivo amplifica a dor individual. Esse terceiro bloco deixa claro que o preço de ser homem, em 2026, vai além da cobrança externa. Ele se instala internamente, fragmentando identidade, desejo e descanso. O homem continua funcionando, mas cada vez mais distante de si mesmo. Quando essa desconexão interna se prolonga, o preço de ser homem em 2026 começa a aparecer de forma mais visível, não como colapso imediato, mas como desgaste acumulado. O homem continua funcionando, mas já não se sente vivo da mesma forma. Ele cumpre, mas não desfruta. O quarto custo central é a normalização do vazio. Em 2026, muitos homens já não sabem dizer quando começaram a se sentir assim. Não houve um grande trauma. Houve repetição. Repetição de esforço. Repetição de contenção. Repetição de adaptação. Até que o vazio virou pano de fundo da vida. E quando o vazio vira normal, o risco aumenta. Outro ponto crítico é a hiperracionalização das emoções. O homem aprende a explicar tudo, analisar tudo, entender tudo, menos sentir. Ele fala sobre emoções como conceito, não como experiência viva. Isso é confundido com maturidade, mas muitas vezes é apenas distância emocional sofisticada. Entender não é o mesmo que integrar. Outro preço silencioso é a dificuldade de desfrutar conquistas. O homem alcança metas, resolve problemas, estabiliza áreas da vida, mas sente pouco. Não há celebração interna, não há satisfação duradoura. Logo surge a próxima meta, a próxima cobrança. Sem pausa, não há sentido. Outro custo alto é o afastamento da espontaneidade. O homem, em 2026, pensa antes de sentir, calcula antes de agir, avalia antes de falar. Ele se torna funcional, eficiente, mas previsível e rígido por dentro. Espontaneidade não morre por falta de desejo, morre por excesso de vigilância. Outro aspecto importante é a culpa por querer menos. Muitos homens sentem que não podem desejar uma vida mais simples, mais leve ou mais lenta. Sentem que isso seria desistência, fracasso ou privilégio indevido, então continuam correndo, mesmo sem saber para onde. Outro preço pouco falado é a redução da vida ao desempenho. Conversas giram em torno de trabalho, problemas, obrigações. Pouco espaço para curiosidade, prazer, criação. O homem passa a viver como gestor da própria existência. Gerenciar não é viver. Outro ponto delicado é a desconfiança em relação ao próprio descanso. Quando o homem tenta parar, relaxar ou não produzir, sente ansiedade, sente que está fazendo algo errado. O corpo até para, mas a mente continua em alerta. Descanso vira ameaça à identidade. Outro custo relevante é a perda da escuta interna. O homem já não percebe sinais de esgotamento, tristeza ou insatisfação até que eles virem sintomas fortes. Ele aprende a ignorar pequenos avisos, até o corpo gritar. Ignorar sinais não elimina o problema, apenas adia o impacto. Outro aspecto importante é a dificuldade de se permitir cuidado.
Em 2026, muitos homens ainda sentem desconforto ao receber cuidado emocional, ajuda ou acolhimento. Eles sabem oferecer, mas não sabem receber. Receber exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade ainda custa caro. Outro preço silencioso é a desconexão com o prazer. Não prazer impulsivo, mas prazer profundo. Estar presente, criar, se envolver sem função. Muitos homens já não sabem o que gostam fora do que performam bem. Sem prazer, a vida vira obrigação prolongada. Outro ponto crítico é a substituição de sentido por distração. Para não sentir o vazio, o homem se ocupa. Telas, estímulos rápidos, excesso de trabalho, entretenimento constante. Isso anestesia, mas não nutre. Anestesia não cura. Outro aspecto relevante é a erosão da esperança silenciosa. O homem não entra em desespero, mas também não projeta futuro com entusiasmo. Ele vive no vamos levando, sem visão clara do que deseja construir para si. Esse estado intermediário é perigoso. Outro custo importante é a solidão mesmo em relacionamentos. O homem está acompanhado, mas não se sente visto integralmente. Ele cumpre o papel, mas não sente espaço para ser inteiro. Presença sem intimidade gera solidão profunda. Esse quarto bloco deixa claro que o preço de ser homem em 2026 não aparece como falha evidente, mas como vida funcional sem vitalidade. Tudo anda, mas algo essencial ficou para trás. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil se torna lembrar que viver não deveria ser apenas aguentar. Depois que o vazio se instala e passa a ser tratado como normal, o preço de ser homem em 2026 entra em uma fase ainda mais silenciosa, a adaptação completa ao desconforto. O homem já não estranha o cansaço, já não questiona a falta de entusiasmo, já não se pergunta se deveria estar se sentindo diferente. Ele apenas segue. O quinto grande custo é a perda gradual da ambição pessoal autêntica. Não a ambição por status, dinheiro ou reconhecimento externo. Essa muitas vezes permanece. O que se perde é a ambição de viver algo que faça sentido internamente. O homem continua buscando metas, mas já não sabe se são dele ou apenas respostas às expectativas do ambiente. Outro ponto crítico é a substituição do desejo por obrigação. Ele faz porque precisa, porque é esperado, porque alguém depende. Pouco espaço sobra para o quero. E quando o quero desaparece por muito tempo, o corpo começa a resistir. Resistência interna gera exaustão crônica. Outro preço alto é a normalização da irritabilidade contida. O homem não explode, ele segura. Mas segurar demais transforma a frustração em tensão permanente. Pequenas coisas incomodam mais do que deveriam. O humor fica curto, a paciência diminui e ele nem sempre sabe por quê. Outro custo silencioso é a perda da capacidade de pedir algo sem se sentir fraco. Em 2026, muitos homens só pedem quando estão no limite, e às vezes nem aí. Eles sentem que pedir antes seria exagero, drama ou incompetência. Então aguentam até quebrar. Outro ponto importante é a dificuldade de reconhecer sofrimento legítimo. O homem olha para si e pensa: não deveria reclamar, minha vida está boa. Esse raciocínio invalida dores reais e impede qualquer movimento de cuidado. Comparar sofrimento não alivia sofrimento, apenas o silencia. Outro aspecto relevante é a confusão entre responsabilidade e autoabandono. O homem acredita que ser responsável é se colocar sempre por último. Ele chama isso de maturidade. Mas, com o tempo, isso vira esquecimento de si. Responsabilidade sem limite vira desgaste moral. Outro preço alto é a erosão da criatividade. Criar exige espaço interno, curiosidade e leveza. Quando tudo é obrigação, a criatividade seca. O homem se torna eficiente, mas previsível. Sem criatividade, a vida perde cor. Outro ponto crítico
é a perda de conexão com outros homens. Não por falta de contato, mas por falta de profundidade. Conversas ficam funcionais, superficiais. Pouco espaço para troca real, vulnerável e honesta. Homens sofrem juntos, mas em silêncio. Outro custo silencioso é a incapacidade de parar sem culpa. Mesmo quando há tempo livre, o homem sente que deveria estar fazendo algo produtivo. O descanso não relaxa, incomoda. Isso não é descanso, é pausa tensa. Outro aspecto importante é a distorção do autocuidado. Em 2026, muitos homens cuidam do corpo, da carreira e da imagem, mas não cuidam da vida interna. O cuidado vira performance, não acolhimento. Cuidar não é otimizar, é escutar. Outro preço é a perda do senso de merecimento. O homem faz muito, entrega muito, sustenta muito, mas sente que nunca é suficiente. Sempre poderia ter feito mais, sempre poderia ter sido melhor. Essa sensação corrói lentamente a autoestima. Outro ponto relevante é a solidão existencial. Não a solidão de estar sozinho, mas a de não se sentir acompanhado na própria experiência interna. O homem sente que ninguém realmente sabe como ele está e não sabe como mostrar. Outro custo importante é a resignação disfarçada de maturidade. O homem para de lutar por certas coisas e chama isso de aceitar a realidade. Em parte, é sabedoria. Em parte, é cansaço acumulado. Saber diferenciar os dois é difícil quando se está exausto. Outro aspecto delicado é a perda da alegria simples. Não grandes prazeres, mas pequenas satisfações. Um dia leve, uma conversa boa, um momento sem função. Tudo parece passageiro, raso ou distante. Quando a alegria vira rara, algo está errado. Esse quinto bloco deixa claro que o preço de ser homem em 2026 não aparece apenas como dor intensa, mas como vida progressivamente mais estreita. Menos desejo, menos espaço interno, menos entusiasmo e muito mais obrigação. O homem continua forte, mas já não se sente vivo do mesmo jeito. Quando a vida se estreita desse jeito, o preço de ser homem em 2026 começa a se manifestar em algo ainda mais profundo. A sensação de estar vivendo aquém do próprio potencial humano, mesmo entregando tudo o que é esperado. O sexto grande custo é a perda do senso de direção interna. O homem continua andando, produzindo, sustentando e resolvendo, mas já não sabe exatamente para onde está indo. Ele tem metas, mas não tem visão. Tem agenda cheia, mas pouco propósito sentido. Ele vive orientado por urgências, não por significado. E viver sem significado cansa mais do que qualquer esforço físico. Outro ponto crítico é a desconexão entre sucesso externo e satisfação interna. Em 2026, muitos homens alcançam aquilo que disseram que queriam: estabilidade, carreira, reconhecimento, e ainda assim sentem um vazio difícil de explicar. Não porque sejam ingratos, mas porque o sucesso não conversou com o que eles realmente precisavam. Conquistar o que não nutre gera frustração silenciosa. Outro preço alto é a impossibilidade de falhar com dignidade. O homem sente que não pode errar sem perder valor, espaço ou respeito. Então, ele se torna avesso ao risco emocional. Evita mudanças, evita recomeços, evita sair de estruturas conhecidas, mesmo quando já não fazem sentido. Segurança excessiva vira prisão. Outro custo silencioso é a hiperindependência forçada. Em 2026, muitos homens acreditam que precisam dar conta de tudo sozinhos. Não porque querem, mas porque não confiam que haverá suporte real se falharem. Essa autossuficiência compulsiva pesa mais do que parece. Ninguém foi feito para sustentar tudo sozinho. Outro aspecto importante é a fragmentação da identidade masculina. O homem é um no trabalho, outro na família, outro nas relações, outro sozinho. Ele se adapta tanto que já não sabe qual versão é a mais verdadeira. Adaptar-se sem integração gera exaustão psíquica.
Outro preço alto é a dificuldade de construir intimidade profunda. Intimidade exige presença, tempo e risco emocional. Mas o homem, em 2026, vive cansado, ocupado e cauteloso. Ele até deseja conexão profunda, mas não tem energia para sustentá-la. Desejo sem energia vira frustração. Outro ponto delicado é a substituição do silêncio saudável pelo silêncio defensivo. O homem não silencia para refletir. Silencia para não se expor. Ele guarda porque aprendeu que falar pode custar caro. Silêncio defensivo isola. Outro custo relevante é a normalização da tensão corporal. Ombros rígidos, mandíbula travada, respiração curta. O corpo vive em alerta constante, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. Viver em alerta constante desgasta o sistema inteiro. Outro aspecto importante é a dificuldade de imaginar uma vida diferente. O homem até sente que algo está errado, mas não consegue visualizar a alternativa concreta. Ele não sabe como sair sem desmoronar tudo ao redor. Quando não há imaginação, não há mudança. Outro preço silencioso é a culpa por querer parar. O homem sente que não tem o direito de cansar, que parar seria egoísmo, que diminuir o ritmo seria irresponsabilidade. Então ele continua, mesmo quando já não aguenta. Outro ponto crítico é a falta de linguagem para o próprio sofrimento. O homem sente, mas não sabe nomear. E o que não é nomeado não pode ser cuidado. Sofrimento sem nome vira sintoma. Outro custo alto é a desconfiança em relação à própria sensibilidade. O homem sente demais, mas acredita que isso é fraqueza. Então se endurece. Só que endurecer não resolve. Apenas adia. Endurecer protege no curto prazo, quebra no longo. Outro aspecto importante é a perda do senso de comunidade. O homem sente que está sozinho na própria experiência. Ele vê outros homens funcionando e acredita que só ele está cansado, confuso ou vazio. Esse isolamento é ilusório, mas doloroso. Outro ponto relevante é que, em 2026, muitos homens vivem no limite do aceitável, não do saudável. Eles aguentam, mas não florescem. Funcionam, mas não se realizam. E isso tem um custo que ninguém vê. Esse sexto bloco deixa claro que o preço de ser homem em 2026 não é apenas o esforço contínuo, mas a vida vivida em modo de sobrevivência emocional. O homem não está em crise aberta, está em desgaste silencioso. E desgaste silencioso é o tipo mais perigoso de esgotamento. Quando o desgaste silencioso se prolonga por anos, o preço de ser homem em 2026 chega a um ponto crítico. O homem começa a confundir sobrevivência com maturidade. Ele já não questiona o peso que carrega. Ele o normaliza. E tudo que é normalizado deixa de ser visto como problema, mesmo quando está destruindo por dentro. O sétimo grande custo é a renúncia invisível de si mesmo. O homem abre mão de partes essenciais da própria vida sem perceber. Abre mão de sonhos antigos porque não dá mais. Abre mão de curiosidade porque não é prioridade. Abre mão de leveza porque a vida é assim mesmo. E essa renúncia acontece sem luto, sem ritual, sem reconhecimento. O que não é elaborado vira ressentimento. Outro ponto crítico é a internalização da dureza como virtude. Em 2026, muitos homens acreditam que aguentar calado é sinal de força, que não reclamar é caráter, que não precisar de ninguém é independência. Só que essa dureza constante não fortalece, ela isola. Força sem flexibilidade quebra. Outro custo alto é a erosão da capacidade de sentir entusiasmo genuíno. Não tristeza profunda, mas ausência de brilho. A vida segue correta, organizada, funcional e sem graça. O homem já não espera nada com alegria real, apenas cumpre etapas. Quando não há entusiasmo, algo vital foi perdido. Outro aspecto importante é a adaptação a relações mornas.
O homem aceita vínculos onde é respeitado, mas não profundamente desejado, onde é útil, mas não celebrado. Ele chama isso de estabilidade, mas sente no fundo que algo está faltando. Estabilidade sem vitalidade vira acomodação emocional. Outro preço silencioso é a desistência antecipada. O homem deixa de tentar coisas novas não porque não quer, mas porque já está cansado antes mesmo de começar. Ele imagina o esforço, o risco, o julgamento e desiste. Cansaço prolongado rouba futuro. Outro ponto delicado é a perda da capacidade de pedir mais da vida. O homem se convence de que querer mais é ingratidão, que desejar algo diferente é imaturidade. Então ele se contenta, mas não se satisfaz. Contentamento forçado não traz paz. Outro custo importante é a confusão entre maturidade e resignação. O homem para de lutar por certas coisas e chama isso de aceitar a realidade. Às vezes é sabedoria, muitas vezes é exaustão não reconhecida. Saber a diferença exige energia, justamente o que falta. Outro aspecto relevante é a distância emocional até dos próprios sentimentos. O homem já não sabe dizer se está triste, frustrado ou apenas cansado. Tudo vira um cansaço difuso. E o que não é diferenciado não pode ser cuidado. Confusão emocional impede qualquer saída clara. Outro preço alto é a redução da vida ao que é seguro. O homem escolhe sempre o que já conhece, o que não expõe, o que não arrisca. Ele se protege, mas também se limita. Segurança absoluta mata crescimento. Outro ponto crítico é a normalização do não sei como estado permanente. O homem já não sabe o que quer, mas também não se permite descobrir. Ele segue no automático, esperando que algo externo resolva. Nada externo resolve o que é interno. Outro custo silencioso é a ausência de espelhamento masculino saudável. Homens raramente veem outros homens falando com honestidade sobre cansaço, dúvida e reconstrução. Então, acham que estão sozinhos nesse estado. Isolamento percebido intensifica a dor real. Outro aspecto importante é a perda da capacidade de imaginar um futuro desejável. Não um plano detalhado, mas uma sensação de algo bom me espera. Sem isso, a vida vira apenas manutenção. Manutenção não sustenta a alma. Outro preço é a vida vivida no limite do aceitável emocionalmente, não no espaço do possível humano. O homem aguenta, mas não floresce. Ele funciona, mas não se expande. E isso não acontece porque ele é fraco. Acontece porque ele está exausto. Esse sétimo bloco deixa claro que o preço de ser homem em 2026 não é apenas o que se perde externamente, mas o quanto se abre mão internamente para continuar funcionando. O homem não cai, ele se adapta. E às vezes, adaptar-se demais custa mais caro do que cair. No fechamento desse tema, a verdade mais dura precisa ser dita sem rodeios. O maior preço de ser homem em 2026 não é o que se exige dele, é o que ele deixa de viver para continuar sendo aceito. Não é apenas sobre cobrança externa, é sobre a internalização dessa cobrança como identidade. Em 2026, muitos homens não estão quebrados, estão adaptados demais, adaptados a funcionar cansados, adaptados a engolir frustração, adaptados a viver com pouco entusiasmo, adaptados a não esperar muito da vida para não se decepcionar. E essa adaptação é vendida como maturidade. O problema é que maturidade verdadeira não é aprender a suportar tudo. É aprender a escolher o que vale ser sustentado e o que precisa ser interrompido. O preço final que muitos homens pagam é a renúncia silenciosa da própria potência. Não potência agressiva ou dominadora, mas potência vital, curiosidade, desejo, ambição saudável, prazer em estar vivo. Quando isso se perde, o homem continua existindo, mas em versão reduzida.
Outro ponto essencial do fechamento é entender que o mundo não vai parar para perguntar se esse preço é justo. As demandas continuam, as expectativas continuam, as cobranças continuam. A única coisa que pode mudar é a postura interna do homem diante disso. Esperar validação externa para começar a se respeitar é um erro caro. Outro aspecto central é perceber que muitos homens confundem dignidade com autossacrifício permanente. Eles acreditam que ser homem é aguentar, segurar, resolver e seguir. E esquecem que ninguém sustenta uma vida inteira apenas na base do dar conta. Dar conta não é viver. Outro ponto importante é que reconhecer esse preço não é vitimismo. Não é competir por sofrimento, é consciência. Consciência de que algo estrutural está errado quando milhões de homens vivem funcionalmente corretos e internamente esvaziados. Ignorar isso não torna ninguém mais forte, apenas mais endurecido. Outro aspecto fundamental é entender que não existe solução simples ou discurso motivacional que resolva isso. O primeiro passo é romper o silêncio interno, admitir para si mesmo que algo custa caro demais, que certas exigências não fazem mais sentido, que continuar no automático não é coragem, é exaustão. Outro ponto decisivo é que muitos homens precisam reaprender algo básico, o direito de existir além da função, além do provedor, além do resolvedor, além do pilar, além do que aguenta tudo. Ser homem não deveria significar desaparecer aos poucos. Outro aspecto final importante é que o preço de ser homem em 2026 só começa a diminuir quando o homem para de negociar a própria vida em troca de aceitação. Quando ele começa a escolher com mais critério onde investe energia, tempo e presença. Isso pode custar rupturas, pode custar desaprovação, pode custar mudanças difíceis, mas continuar pagando com a própria vitalidade custa mais. Outro ponto essencial é que homens não precisam se tornar duros para sobreviver. Precisam se tornar íntegros, integrar força com sensibilidade, responsabilidade com limite, compromisso com prazer de existir. Inteireza é mais sustentável do que rigidez. No fim, o maior risco para o homem em 2026 não é falhar socialmente, é vencer externamente e perder internamente. O verdadeiro preço não é o esforço, é a vida que fica para depois e às vezes nunca chega. Se esse conteúdo descreveu algo que você sente, mas raramente vê colocado em palavras, aproveita a tela final para assistir aos outros vídeos do canal sobre masculinidade moderna, maturidade emocional e reconstrução de postura masculina. Se inscreve no canal para continuar essa conversa, porque ser homem não deveria custar a própria vida por dentro. No fim, lembre disso. Força não é aguentar tudo. Força é escolher não se perder no processo.